vamos para o noticiário nacional um pouco aqui, porque o deputado federal André Janones defendeu o pagamento de suas despesas de campanha com rachadinha em áudio que veio a público nesta segunda-feira. Na gravação revelada pelo portal Metrópolis, Janones descreve a lógica da rachadinha, na qual o funcionário recebe uma porção maior que seu salário para devolvê-la ao pagador. No áudio ele diz assim, abre aspas, tem algumas pessoas aqui com quem eu ainda vou conversar em particular depois. Vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas do que ficou na minha campanha de prefeito, fecha aspas. Segundo o Metrópolis, a conversa gravada foi feita na sala de reunião do Avante na Câmara dos Deputados. Deputados do PL anunciaram que vão denunciar Janones ao Conselho de Ética da Câmara e à Procuradoria-Geral da República. Deputados do PL, meu querido o mundo, eu vou frisar. A terra plana capota. É impressionante. Mas é uma confissão gravada em áudio, né? As autoridades precisam se pronunciar. Exato. Estamos falando de rachadinha com dinheiro público para pagamento de despesas pessoais, privadas, de campanha do Janones. Isso é um absurdo, uma imoralidade, um crime que tem que ser devidamente apurado e punido pelas autoridades. A gente precisa que as denúncias sejam feitas no Comitê de Ética, acredito que é caso para perda de mandato, porque é um crime, claro, e precisa ir também para a esfera penal, né? Precisamos de Ministério Público e da Justiça atuando com celeridade nesse caso. E aí, Pepe? É um absurdo, né? É indefensável esse tipo de medida. E é bom lembrar que o Janones era um dos deputados mais agressivos em relação às acusações de rachadinhas da família Bolsonaro, né? E agora você vê ele fazendo, teoricamente, a mesma prática, não é? Rachadinha é crime, rachadinha tem que parar essa prática absurda, né? De pegar uma parte do salário dos funcionários da Câmara para pagar despesas pessoais, ou de campanha, não é? Então, o Janones, infelizmente, foi pego no áudio que ele mesmo divulgou, né? E ele fala no áudio que não é corrupção, Diegão. Exatamente. Ele tem a crença. Não entende isso como Mas corrupção. é curioso, eu me lembro as críticas que ele fez à família Bolsonaro no ano passado, enfim, dizendo que a corrupção gerava... Isso é gravíssimo. Exatamente isso. Não, é um suco de hipocrisia, Paulinho. Não tem outro jeito de tratar esse episódio. Porque como o PP aqui disse, o Janones é um dos deputados de esquerda mais estridentes que nós temos hoje no debate público. É aquele cara que vai para a rede social. Ao contrário de grande parte da esquerda, o Janones tem uma presença muito forte nas redes sociais, ele tem uma penetração muito profunda nesse público virtual e sempre usou desse espaço gigante, dessa voz enorme que ele tem, para fazer críticas às rachadinhas da família Bolsonaro e agora vem a público que ele faz praticamente a mesma coisa. Então, como o Mano aqui disse, nós temos sim que cobrar que isso seja apurado de forma célere, que ele perca o seu mandato, que ele responda também na esfera criminal, porque essa é uma acusação seríssima e abalizada em provas muito robustas. É um áudio dele falando que pratica a rachadinha, que vai dividir o salário dos seus assessores. Não, que aumentou o salário para pegar uma parte. Para poder pegar uma parte. É um absurdo. Claro. É absurdo. Ou seja, desvio de finalidade da administração pública, é corrupção. Agora, o que eu espero, Paulinho, é que a esquerda, né, no Brasil pare de ficar preso a essas práticas, né, a esses políticos que falam muito, né, e acabam agindo de forma contrária ao que prega publicamente e passa a defender ideias melhores. E há um risco muito grande da gente assistir à defesa do indefensável. Há pessoas que vão dizer, mas todo mundo faz isso, mas isso não foi inventado pelo Janones, mas isso é natural, a maioria faz. E o Bolsonaro, né? É o argumento. Exato, sempre. E nós não podemos aceitar ou tolerar esse tipo de argumento absurdo. O fato do crime ser generalizado não diminui a gravidade. Nós temos que punir, mudar essa cultura que trata, no fim das contas, como se o patrimônio público fosse privado do poderoso, fosse possível de ser apropriado por aquele que detém a caneta. Isso é um absurdo. Mas, mano, no áudio, é um negócio impressionante. Para quem ouviu o áudio, ele realmente coloca toda a base de raciocínio dele sobre o patrimônio dele. A preocupação dele é 100% com o patrimônio dele, das despesas que ele teve que tirar do patrimônio dele.
e ele olha o poder público como uma espécie de ressarcimento. É patrimonialismo para ser exemplo de... Como algo para ressarcir. Ele disse que perdeu um carro, ele disse que perdeu um carro, perdeu uma casa, perdeu um valor que ele tinha depositado numa poupança e que agora que ele estaria eleito, isso precisaria ser recomposto e que os funcionários do gabinete precisariam ajudá-lo. É o patrimonialismo em exemplo de livro-texto. É a confusão do público com o privado. É o patrimonialismo na essência, né? É triste. Impressionante. Isso é muito triste, a gente ainda vê na política.